Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o capítulo 21, que nós paramos assim, ó, no meio da história. Acho que todos vocês estão curiosos para saber o que Paulo falou para aquela multidão que estava perseguindo ele, né? Então nós vamos dar continuidade aqui ao capítulo 22, tá bom? Do livro de Atos. Se você não assistiu o capítulo 21, não tá entendendo o que eu tô falando, assista lá o capítulo 21 primeiro, tá? Então, continuando. Paulo está sendo preso e aí ele para numa escada e pede para conversar com o povo que está perseguindo com ele. Então, no final do capítulo 21, né, falou assim: quando todos ficaram calados, Paulo começou a falar em hebraico. Isso no finalzinho do capítulo 21. Ele disse, agora nós vamos começar o capítulo 22. Meus senhores irmãos e pais, escutem o que eu vou dizer a vocês em minha defesa. Quando ouviram falar em hebraico, eles ficaram mais quietos ainda. Por quê, gente? Porque Paulo estava dando a prova que ele era um legítimo judeu. Ele não era de outra nacionalidade convertido ao judaísmo. Ele provavelmente veio lá da linha de Abraão, de Isaac, de Jacó. Falar em hebraico trazia a memória dos judeus os antepassados dele. Então, isso, a hora que ele começa a falar em hebraico, todos eles ficam espantados, né? Então, Paulo faz isso, provavelmente inspirado pelo Espírito Santo, né? Mas para dar ainda mais validade naquilo que ele queria falar. Versículo 3. Eu sou judeu, nascido em Tarso, na região da Cilícia, mas fui criado aqui em Jerusalém como aluno de Gamaliel. Olha as informações que ele traz. Fui educado muito rigorosamente dentro da lei dos nossos antepassados. Então ele está falando, gente, eu sou um judeu e fui criado de forma bem rigorosa. Conheço muito bem essa lei de vocês, né? A nossa lei. Eu era muito dedicado a Deus, como todos vocês aqui também são. Persegui os que seguiam este caminho, tá? Quando ele fala perseguir este caminho, era a forma com que os judeus citavam os cristãos. Ah, aqueles judeus pararam de acreditar em Deus e agora estão seguindo aquele caminho. Eles falavam que eram seguidores de caminho, né? Que seguiam o caminho de Jesus. Então, assim que o cristão era chamado naquela época. Então, no quarto, né? Voltando. Persegui os que seguiam este caminho e fiz com que alguns fossem condenados à morte, tá? Na época que ele ainda não tinha conhecido Jesus. Prendi homens e mulheres e os joguei na cadeia. O grande sacerdote e todo o conselho superior podem provar que estou dizendo a verdade, pois eu recebi carta deles escritas para os irmãos judeus que moram em Damasco, e fui até lá para prender os seguidores deste caminho e trazê-los presos com correntes a Jerusalém, a fim de serem castigados. E Paulo continuou. Eu estava viajando já perto de Damasco e era mais ou menos meio-dia. De repente, uma forte luz que vinha do céu brilhou em volta de mim. Eu caí no chão e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então eu perguntei: quem é o Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, aquele que você persegue, respondeu ele. Os homens que viajavam comigo viram a luz, porém não ouviram a voz de quem falava comigo. Essa história está sendo repetida e nós já lemos no estudo do capítulo 9, tá? Que foi a conversão de Paulo. Então, no capítulo 9 conta, e aqui ele está recontando a história dele, né? Está, como a gente diz hoje, testemunhando o porquê que ele passou a seguir Jesus, a conversão de Paulo. Está dando testemunho. E o Senhor respondeu: levante-se e entre na cidade de Damasco. Ali alguém vai lhe dizer tudo o que Deus quer que você faça. Aquela luz brilhante tinha me deixado cego. Por isso, os meus companheiros me pegaram pelas mãos e me levaram até Damasco. Havia ali um homem chamado Ananias. Ele era religioso, obedecia à nossa lei e todos os judeus que moravam em Damasco o respeitavam. Esse homem veio me procurar, chegou perto de mim e disse: Irmão Saulo, veja de novo. No mesmo instante comecei a ver de novo e olhei para ele. Então ele disse: Saulo, o Deus dos nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele, para ver o seu bom servo e para ouvir o servo falar com você pessoalmente. Quem é o bom servo na Bíblia? É Jesus. Então Deus escolheu Saulo para que o próprio Jesus conversasse com ele pessoalmente e ministrasse, porque Paulo não andou com Jesus entre os 12 e nem naquela época em que Jesus estava aqui. Então, nesse momento, Jesus se apresenta em espírito para Paulo e ele mesmo ministra na vida de Paulo, né?
E o próprio Deus disse isso a Ananias, que Deus tinha escolhido Paulo para isso. 15. Pois você será testemunha dele, para dizer a todos aquilo que você tem visto e ouvido. E agora não espere mais. Levante-se, peça a ajuda do Senhor e seja batizado. E os seus pecados serão perdoados. Então essa foi a orientação, né? Para entenderem melhor como foi essa história, como eu disse, voltem lá no estudo do capítulo 9. 17. E Paulo terminou dizendo: então eu voltei para Jerusalém e quando estava orando no templo tive uma visão. Vi o Senhor e ele me disse: saia depressa de Jerusalém porque as pessoas daqui não aceitarão o que você vai dizer a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles sabem muito bem que eu ia às sinagogas e prendia os que criam em ti e batia neles. Quando estavam matando Estevão, que falava a respeito de ti, ó Senhor, eu estava ali, concordando com aquele crime. E até tomei conta das capas dos assassinos dele. Aí o Senhor disse: vá, pois eu vou enviá-lo para bem longe. Vou enviá-lo aos não-judeus. A multidão ficou ouvindo Paulo, até que ele disse isso. Mas aí eles começaram a gritar com toda a força: matem esse homem. Ou seja, não receberam a mensagem de Paulo, né? Ele não merece viver. Versículo 23. Eles gritavam, sacudiam as capas no ar e jogavam poeira para cima. Então o comandante mandou que os seus soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza. Mandou também que o chicoteassem para que ele contasse por que a multidão estava gritando contra ele. Porém, quando estavam amarrando para chicoteá-lo, Paulo perguntou ao oficial romano que estava perto dele: será que vocês têm o direito de chicotear um cidadão romano? Especialmente um que não foi condenado por nenhum crime? Quando o oficial ouviu isso, foi falar com o comandante e disse: o que o senhor vai fazer? Aquele homem é cidadão romano, porque pela lei romana, um romano só poderia ser condenado depois de ter sido ouvido, precisaria passar por julgamento. E Paulo, além de judeu, ele era cidadão romano, então ele estava requerendo a lei romana nesse momento, né? 27. Então o comandante foi falar com Paulo e perguntou: me diga uma coisa, você é mesmo cidadão romano? Sou, respondeu Paulo. Aí o comandante disse: eu também sou, e isso me custou muito dinheiro. Paulo respondeu: pois eu sou cidadão romano de nascimento. Imediatamente os homens que iam chicoteá-lo recuaram. E o próprio comandante ficou com medo de saber que Paulo era cidadão romano e ele tinha mandado amarrá-lo. Ou seja, Paulo não tinha green card, Paulo não tinha cidadania, Paulo tinha nascido lá. E para os romanos eram, vamos dizer assim, né? Eles eram considerados um romano puro, não foi alguém que comprou para ser cidadão, né? Então eles ficaram com muito medo. Versículo 30. O comandante queria saber com certeza por que os judeus estavam acusando Paulo. Então, no dia seguinte, mandou que tirassem as correntes que o prendiam e ordenou que o chefe dos sacerdotes e todo o conselho superior se reunissem. Depois, mandou que trouxessem Paulo e o colocassem em frente deles. Então, aqui finaliza o versículo 22. Né? Nós sabemos que as cartas, elas eram cartas corridas. E a gente separa em capítulos para ficar mais fácil, mas essa história ainda vai ter muito que ser falada, muito que ser lida aqui por nós, tá bom? Então no próximo capítulo nós vamos continuar a história de Paulo. Um beijo, Deus abençoe.